chicos, aquí estamos en la segunda clase de interpretación textual de los diversos géneros textuales. ¿Vamos a empezar? Bueno, lo primero que tenéis que hacer es a previsualização da prova. Vamos ler o título que hay de cierto en la fábula de la cigarra y la hormiga. Trata-se de uma fábula. Aqui, a fonte disponível em Muito Interessante.es. Muito Interessante é uma revista espanhola. Aqui. E vamos fazer a leitura do enunciado, para após ler o texto. A fábula é um gênero de ampla divulgação, frequentemente revistado com diversos objetivos. No texto, a fábula A Cigarra e a Formiga é retomada para... Aqui está o comando da questão. Nós vamos sublinhar o que é que ele está pedindo. Ó. No texto, essa informação está no texto. A fábula A Cigarra e a Formiga ela é retomada para alguma coisa. Então, ele só vai fazer o quê? Ele vai retomar essa fábula. Vamos para a leitura, agora com foco para responder a pergunta. Cuenta una conocida fábula que tras pasar todo un verano cantando y ociosa, una cigarra se encontró sin alimento y decidió pedir a su vecina, la hormiga, algo para llevarse a la boca. Esta le ofreció granos de arroz, acompañados de una moraleja, mas vale prevenir que lamentar. ¿Merecen su fama de previsoras y afanosas las hormigas? Sin duda. Las hormigas, até aqui, ele fez o quê? Ele retomou a fábula. Essa parte que a gente conhece da fábula. Porém, sem dúvida, las hormigas, aqui ó, ele já mudou. Sem dúvida, las hormigas cortadoras de hojas, atacefalotes, por ejemplo, son consideradas las primeras agricultoras del planeta, dedicadas a cortar, acarrear e integrar hojas en el jardín de hongos del que se alimentan. Aqui ele já está falando as características do quê? Das hormigas. O que elas fazem? Elas são cortadoras de hojas, por exemplo, são consideradas primeiras agricultoras del planeta, dedicadas a cortar, a acarrear e a integrar hojas em el jardín de hongos que se alimentam. Outro dado curioso é que se ha comprovado que praticamente em todas as espécies de hormigas, as mais ancianas assumem trabalhos de maior risco. De acordo com David Marron, da Universidade da Polônia, isso se deve a que é melhor para a colônia sacrificar uma vida que está cerca de seu fim que é um indivíduo jovem. Então, a hormiga com mais idade, ela tem um trabalho assim de risco, não? Para o quê? Para o todo. Ela se sacrifica pelo bem do todo. Isso também é informação no texto, está descrevendo. Enquanto a las cigarras, mira, aqui, segundo parágrafo, ele já mudou. Las cigarras não se les pode acusar de perezosa. Olha aqui o vocabulário. Pereçosas. O que significa isso? Preguiçosas. Ele está falando aqui no texto que não se les pode acusar de perezosas. Lo que sí es cierto es que los machos, opa, deixa eu arrumar aqui. Los machos, tá? Passam o verano cantando e entre comillas. ¿Por quê? Porque tem uma função. Los sonidos que producem com umas membranas chamadas timbales e encaramados a um árbol de cuya savia se alimentam. Então, chicos, aquela história de que as cigarras são perezosas, não é verdade. Aqui ele está falando que é somente los machos e tem uma função. Vocês viram que só aqui no começo, na introdução desse texto, ele retomou a fábula. Porém, no decorrer do texto, ele descreveu o que? O comportamento da formiga e depois o comportamento da cigarra. Vamos allá, o comando da questão, o que pide? Ó, no texto, a fábula Cigarra e a Formiga é retomada para quê?
Letra A. Apresentar ao leitor um ensinamento moral. A moraleja está lá no começo, mas a gente já conhece e ele só retomou o texto todo, não falou sobre isso. No. Reforçar o estereotipo associado às cigarras, muito pelo contrário, aqui ele mostrou para nós que a cigarra não vive só cantando. E é o macho, ele canta porque ele tem uma função. Ok? Descrever o comportamento dos insetos na natureza. Ui, o que ele fez aqui no texto? A maior parte do texto, ele descreveu todo o comportamento da formiga. E depois, no final, descreveu o comportamento da cigarra. Segura! Expor a superioridade das formigas em relação às cigarras? Não falou isso também no texto. Descrever a relação social entre as formigas e a cigarra? Tampouco falou que existe uma relação social entre as formigas e a cigarra. Então, essa questão, o gabarito da questão, está aqui, letra C. Descrever o comportamento dos insetos na natureza. Muito bem, chicos. Que tal? Essa era fácil, né? Fábula, com um pouquinho para a gente fazer, para retomar, né, a tão conhecida fábula da cigarra e la hormiga. Bueno, vamos para a próxima? Vamos para o segundo texto. Lo primeiro que temos que fazer é visualizar o todo. Lembra? Título: El Carpintero. Fonte: Galeano. Galeano, Eduardo Galeano, novamente, escritor uruguaio. E aqui está falando El Cajón del Sastre blog. É um blog, ele acesso. E aqui vamos para a leitura do enunciado. No conto de Galeano, a expressão ni le va, ni le viene encierra uma opinião a respeito de cinema que. Então, ó, o comando. Primeiro, ele está querendo saber a expressão ni le va, ni le viene, que está aqui, encerra uma opinião a respeito de cinema que. Vamos para a leitura do texto. Orlando Goicoechea reconoce las maderas por el olor. ¿De qué árboles viene? ¿Qué edad tiene? Y oliéndolas sabe si fueron cortadas a tiempo o a destiempo y les adivina los posibles contratiempos. Jolín, mucha información. Mira, Orlando Goicoechea reconoce las maderas por el olor. ¿De qué árboles viene? ¿Qué edad tiene? Y oliéndolas, mira, repetiu o vocabulário. Oliéndolas, sabe se foram cortadas a tempo ou a destempos e les adivina os possíveis contratempos. Presta bastante atenção, porque aqui ele falou, ó, 2 vezes de olor. Seguindo. Al cabo de tantos anos de trabalho, Orlando se ha dado el lujo de comprarse um vídeo e ver uma película tras outra. Ó, passaram-se os anos e Orlando se ha dado el lujo de comprar-se um vídeo e ver película. Película, vocabulário, filme. Ver uma película tras outra. Não sabia que eras louco por el cine, le disse el vecino. E Orlando le explica que no, que a él ni le va ni le viene, pero gracias al vídeo puede detener las películas para estudiar los muebles. Mira, aqui ó, Orlando explica que no, el vídeo ni le va ni le viene. E nós outros queremos saber isso aqui. Ni le va ni le viene, pero gracias al vídeo puede detener las películas para estudiar los muebles. Volvemos aqui para o enunciado. Ó, a expressão ni le va ni le viene encerra uma opinião a respeito de cinema que. Qual que é a opinião do Orlando a respeito de cinema? Ele falou ni le va ni le viene. Pero graças ao vídeo, pode detener as películas para estudar os muebles. Análise do item. Vamos lá? Primeiro, letra A. Desconstrói a ideia central do conto sobre a importância das atividades de lazer? Nada que ver. Não.
Contradiz a percepção que o narrador tem em relação à profissão exercida por Orlando? Tampouco. Revela o descaso do narrador com relação ao ofício desempenhado por Orlando? Nenhum momento está falando de descaso sobre o ofício desempenhado por Orlando. Reforça a impressão do vizinho de que Orlando gostava de filmes? Será que Orlando gostava realmente de filmes? Segura. Evidencia a extrema devoção do carpinteiro ao seu ofício? Chicos, essa é muito fácil. Ele fala que ele conhece a madeira por el olor, olhando-las. Ele comprou um vídeo para ver as películas, para conhecer, para estudar os muebles. É claro, é evidente que a resposta, a letra E, evidencia a extrema devoção do carpinteiro a seu ofício. Bom texto esse, né? E também fácil de responder. Está no texto. Vocês viram que apareceu aqui uma expressão, a expressão relacionada ao tema. Análise do item e você chega à resposta correta rapidinho. Ok, vamos para o segundo texto. Segundo não, estamos no terceiro, né? Vamos para o terceiro texto. Bueno, el texto no tiene título, ok? Allá não apareceu o título, porém tem fonte. A gente tem que buscar a informação na fonte. Santa Cruz, disponível, noticiasunivision.com. Então, trata-se do quê? De uma notícia. Vamos ler agora o enunciado. O Dia de los Muertos é uma tradicional manifestação cultural do México. De acordo com a notícia, essa festa perdura devido. Vocês lembram lá na habilidade, na última habilidade que eu ensinei para vocês, que eu falei para vocês sobre o que o Enem, a prova do Enem pede, que está dentro das habilidades? Lembra o texto anterior a esse? Lá caiu uma expressão relacionada ao tema. Tá naquela habilidade lá que eu falei para vocês, vocábulo, Aqui ele está falando sobre a cultura. E lá na habilidade também eu mostrei para vocês que eles vão pedir conhecimento cultural, conhecimento diversos linguísticos. Vocês, assim, estão conseguindo entender como que eles formulam as questões da matriz, lá, da matriz de referência de língua estrangeira do Enem, específica do Enem? Tem tudo a ver. Aqui, ele entrou na parte cultural de México, tá? O Dia de los Muertos. É uma tradição, manifestação cultural do México. Agora aqui, ó, de acordo com a notícia, é uma notícia, essa festa perdura devido... Ele quer saber por que é que perdura essa festa. Vamos aí, ler a notícia? Ciudad de México. José Rodríguez camina junto a su nieto frente al altar gigante con ofrendas del Día de los Muertos en el Zócalo de la capital mexicana. Una tradición prehispánica que ocurre el 1 y el 2 de noviembre de cada ano. Então, vamos aqui subrayar as partes importantes, vale? Então, tá falando que o José Rodríguez camina com seu nieto frente ao altar gigante com ofrendas del Día de los Muertos en el Zócalo de la capital mexicana. Una tradición pré-hispânica que ocorre el 1 e el 2 de noviembre de cada ano. Ok, agora, vengo com mi nieto porque quero que vea que em México la muerte no solo es lo que ve en los noticieros, comenta. Entonces, vengo com mi nieto porque quero que vea que em México la muerte no solo es lo que ve los noticieros, comenta. México consagra los primeros días de noviembre a homenajear a sus muertos. Las familias disponen coloridas mesas con las bebidas, platillos, frutas o cigarrillos favoritos de sus difuntos. Algunos incluso lo hacen directamente en los cementerios, a cuyas puertas se agolpan músicos para llevar serenatas a los muertos. Toneladas de cempasúchil, uma flor amarilla, são usadas para tapizar os peatones. Essa estrofa aqui, ele está descrevendo tudo o que acontece em El Dia de los Muertos. Então, eu não vou subrayar, tá, chicos? Porque está descrevendo tudo. O que ele quer saber aqui? Vai lá para o comando da questão, ó. Essa festa perdura devido a quê?
Ok. É uma fiesta, vamos para a terceira. É uma terceira estrofa. É uma fiesta para celebrar a quienes se han ido, aunque cada vez más é palpable a influência de Halloween. México se resiste. Ó, informação importante. México se resiste a las tendências que chegam del vecino Estados Unidos e conserva uma das fiestas mais coloristas de su calendario, el Día de los Muertos. Un estudio de la Procuraduría de la Defensa del Consumidor, Profeco, elaborado en octubre de 2009, reveló que el 81% de los casi 300 encuestados en 29 de los 32 estados mexicanos celebra el Día de los Muertos, frente al 4% que se decantó por el Halloween. Chicos, a informação aqui, ó, 81% de los casi 300 encuestados, eles eles persistem em celebrar e manter a tradição. Solamente 4% decantou por a influência do Halloween no país vizinho. Então, aqui voltamos para o comando. De acordo com a notícia, essa festa perdura devido a quê? Com o passar, porque é uma festa pré-hispânica. O que faz com que ela perdure todo esse tempo? O primeiro párrafo aqui, ele tem muita informação. Ó, José Rodríguez camina junto a su nieto frente ao altar gigante. Uma tradição pré-hispânica. Vengo com mi nieto porque quero que vea que em México a morte não é só a que vê os ceros. Aqui tem muita informação. Aqui ele só descreve. Aqui ele só está falando sobre a encuesta, que mesmo assim ainda persiste o quê? A tradição de Dia de los Muertos. Vamos fazer agora a análise do item. Letra A. A homenagem prestada às pessoas que morreram pela glória do país. Essa festa perdura por causa disso, pela homenagem prestada às pessoas que morreram pela glória do país? Não falou sobre isso, não. Não. Glória do país? Não. Os estudos que reafirmaram a importância desse dia para a cultura, aos estudos que reafirmaram a importância desse dia para a cultura mexicana, tampouco. Ó, a reação causada pela exposição da morte de forma banalizada pelos noticiários, não. A proibição da incorporação de aspectos da cultura norte-americana aos hábitos locais, tampouco. Ó, ao engajamento da população em propagar uma crença tradicional anterior à colonização. Justamente ele falou, ó, que essa festa ela é pré-hispânica, então fez antes da colonização. Ele está falando aqui que ele caminha com o neto dele, então ele está passando a tradição que passaram para ele está passando para o neto. Então é justamente isso, o engajamento da população em propagar uma crença tradicional anterior à colonização. Gabarito, letra E. Um texto cultural que muitas pessoas do mundo hispano já conhecem, né? Que é forte. Essa fiesta, essa celebração do Dia de los Muertos. Hay hasta una película que se llama La Fiesta en el Cielo, que es una película que retrata muy bien essa tradição do Dia de los Muertos em México. Bueno, chicos, essa foi nossa segunda aula de interpretação dos gêneros textuais. Daremos continuidade na terceira aula. Bueno, não se esqueçam de acessar o canal Pré-ENEM Digital, se inscrever, curtir, compartilhar e ative o sininho. Gracias, tchau!